Oi, meu nome é Stephanie Rezende e eu vim falar um pouco sobre a pedagogia tradicional. Então, ela se deu no século XVI com base religiosa, era a religião que comandava aquela época, a Igreja Católica ainda. E nesse modelo de aprendizagem, o professor ele era o dominante do conhecimento, somente ele. Para transferir o conhecimento dele para o aluno, ele passava uma maneira de que o aluno decorasse os conteúdos, apenas decorasse. Ele não abria o senso crítico dos alunos para que ele pudesse procurar a verdade, procurar o ensinamento, enfim. O domínio da Igreja Católica era bem alto e, por isso, existia muito autoritarismo ainda. Então, os professores eram extremamente autoritários, não tinha conversa entre o professor e aluno fora do conteúdo, era apenas o conteúdo e só. E como eu disse, os professores eram muito autoritários e eles utilizavam de força física para que pudessem castigar os alunos. E existiam também, começou aí a existir as provas. A gente vê o modelo de educação da pedagogia tradicional existente até hoje, de forma que a gente vê castigos, não físicos, na escola pública hoje em dia, mas a gente vê castigos referente notas, referente a copiar a matéria, ou copiar mais que um colega, enfim. E a maneira de tirar o conhecimento através de provas. Isso reflete até hoje. Obrigada! Oi, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Maria Laura e eu vim falar para vocês um pouco da teoria do tecnicismo. Então, foi um sistema de ensino que surgiu em meados de 1970, que é um sistema de ensino super tradicional, né? Tradicional em relação ao autoritarismo, ele era muito autoritário, onde os alunos, né, não tinham o direito de se expressar, né? Por quê? Porque o Estado, ele intervia muito na educação, né? Nas escolas em como o professor iria ensinar. Então, era um tipo de educação onde o professor passava, né, a matéria, explicava e o aluno só recebia. O aluno ele era o receptor da matéria. Então, ele só recebia a matéria, nada mais. O aluno ele não tinha o direito de falar, né, de debater com o professor. E era assim que o professor, né, as escolas modelava o comportamento do aluno, né? Porque eles preparavam o aluno a como ele deveria viver, né, em sociedade. Então, o aluno ele não tinha sua personalidade própria, ele era modelado na escola, né, de acordo com seus professores. Essa teoria, esse método tinha interesse muito grande na mão de obra, né, no trabalho da mão de obra. Ele era bem capitalista. E como eu havia dito, ele era, né, praticamente dominado pelo regime militar. E hoje em dia a gente tem a pedagogia tradicional, que mudou muita coisa, né? Onde o aluno pequeno, desde criança, ele já manifesta seu interesse e sua vontade, criando assim a sua personalidade. Onde o professor interage com o aluno, né? E o aluno interage com o professor, despertando uma vontade maior na criança, no jovem de estudar, de ter conhecimento, pelo simples fato deles trocarem, né, conhecimento um com o outro. Meu nome é Stephanie Janaína Melchior, eu vou falar um pouco das tendências da Escola Nova. A Escola Nova surgiu no final do século XIX, justamente para propor novos caminhos à educação, que se encontrava em descompasso com o mundo no qual era inserido. E ela representa a superação da pedagogia. Então, com a Escola Nova, a criança é tratada não mais como antes, que ela era tratada como ser adulto, mas sim como o ser criança que ela é. E assim começa a ser valorizado seus aspectos de caráter psicológico mesmo, e a respeitar o momento. O mais importante dessa tendência é atender às especificidades da natureza infantil, assim valorizando não somente seu aspecto racional, mas também o emocional e respeitando o físico também. E para que esses princípios sejam atendidos, a pedagogia entende
que o papel do educador, antes de qualquer coisa, é auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança.